tá? Ok. O que a gente vai pegar hoje aí? Vamos pegar campo elétrico, tá? O que seria o campo elétrico? Vamos lá. Imagina o seguinte, uma esfera carregada com uma carga QA, tá? A carga ela tem QA e ela é positiva, tá? Fixada em um dado ponto do espaço. Se colocarmos uma carga QB positiva, chamada carga de prova, tá? Próximo a A, podemos examinar a região que envolve a carga mais QA. O que significa isso? Ele está falando exatamente esse caso aqui, ó. Imagina que aqui nós temos uma carga mais QA, tá? Positiva, tá? Num dado ponto do espaço. Aí, de repente, a gente vem e aproxima uma carga QB também positiva, tá? Dela. Aí, a gente pode entender o que vai acontecer aqui entre essas duas cargas, o que, gente? Se elas estiverem próximas, uma distância não desprezível de uma da outra, o que pode acontecer entre elas? Já do que a gente viu na aula passada aí. Essa aqui é uma carga positiva, essa aqui também é uma carga positiva. Aproximou, o que acontece entre elas? Pela lei de Dufay. Uma interação, né? Elas vão se identificar uma com a outra e vai se repelir, né? Se repelir nesse sentido aqui, não é isso? Uma vai para cá com uma força FAB e outra vai para lá com uma força menos FBA. Não é isso? Ação e reação. Correto? Ok. Muito bem. Isso é o que eu só precisava saber até por enquanto. Então vai acontecer exatamente isso, né? Numa linha aqui reta. Ok. Se tivesse três cargas envolvidas, a gente ia ver que ia haver o que entre elas, aí ia haver uma, como nós fizemos os cálculos, né? Dependendo do ângulo, né? Uma resultante, que poderia ser uma direção que a gente ia fazer os cálculos vetoriais. Não é isso? Aí, ó, a força elétrica entre A e B é repulsiva, né? Como acabamos de falar. Supostamente, podemos imaginar que o espaço ao redor de A foi modificado de alguma forma. Podemos dizer que nessa região criou-se um campo elétrico. Então, a forma de uma carga de prova posta numa região onde tem outra carga, né? Que era a carga dominante ali, era a carga inicial, ela de alguma forma ela detecta que tem outra carga próxima. E como é que ela detecta isso aí, né? Ela consegue entrar numa região de de prevalência da carga anterior, né? E a região onde ocorrem interações são liberadas o que chama de linhas de força elétrica, tá? Ou linhas de campo elétrico, tá? Show? Então, quando colocamos uma carga de prova em uma região onde existe um campo elétrico, surge na carga uma força elétrica. Eles conseguem se auto-identificarem através das linhas de campo elétrico. Tá bom? A gente vai ver isso agora bem intensamente. Assim, temos que o campo elétrico é definido pela razão entre a força elétrica e a carga que a gente, né, que ela identifica. Portanto, pessoal, campo elétrico é um vetor, assim como força elétrica. Tá? O módulo do vetor campo elétrico é a razão entre a força elétrica, entre essas duas cargas, as cargas AB, dividido pela carga de prova QB, que no caso é essa que aparece aqui na região de influência dessa aqui, que aqui é A, que estava aqui de boa anteriormente. Tá? Quando eu boto uma carga próxima da outra, eu coloco a segunda carga próxima da outra, eu chamo essa carguinha aqui de carga de prova, tá bom? E é a carga de prova que entra nesse cálculo aqui, tá bom? Então, campo elétrico, módulo do campo elétrico é igual ao módulo da força elétrica dividido pela carga de prova QB em Coulomb, tá? Aqui vai estar em Coulomb,
aqui vai estar em Newton, e o Newton por Coulomb é o campo elétrico, tá? Não tem um nomezinho especial. É Newton por Coulomb no SI. Tá bom? Até aqui alguma dúvida? Então aqui, ó, podemos dizer que essa razão aqui entre o vetor campo elétrico e o vetor força, tá? Sobre a carga de prova Q, é o campo elétrico uniforme, tá bom? Ele não tem variação na sua região. Os campos elétricos vão sempre ser considerados como uniformes no nosso curso, tá bom? Então, se campo elétrico é força sobre carga, então força é campo elétrico multiplicado por carga, né? Que eu chamo de FIC, né? O FIC, F que é, tá bom? Força elétrica em função do campo elétrico. Show de bola, galera? Até aí tudo bem? Então, a carga de prova, ela é positiva nesse caso, tá? Então, eles vão possuir o mesmo sentido, tanto a força quanto o campo elétrico, tá? Se a carga fosse negativa, força elétrica e campo elétrico tomariam sentidos contrários. E a gente vai entender isso na animação. Eu vou mostrar para vocês isso aí, tá bom? Precisamos entender, mas eu vou mostrar para vocês como se chega nessa conclusão, tá? Então, note que é interessante que a carga de prova seja positiva, pois dessa forma Fe possui o mesmo sentido. A partir da definição de campo elétrico, se tomarmos uma carga de 1 Coulomb e uma força de 1 Newton, temos que o módulo da campo elétrico é o módulo da força elétrica sobre carga, então 1 Newton sobre 1 Coulomb, 1 Newton Coulomb, tá? E esse vai ser o campo elétrico uniforme, de 1 Newton por Coulomb, tá? Então, dizemos que a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Pronto. Simples assim, tá bom? Até aqui nenhum mistério, né? Tranquilo, é o tal do FIC, ó, F que é, tá? Aí. Como a carga é uma grandeza escalar, isso aqui é escalar, tá vendo? A força e campo elétrico são vetoriais, né? Quando efetuamos o produto Q multiplicado por E, sabemos que E e F têm sempre a mesma direção, desde que não sejam nulos. Mesma direção, os sentidos podem ser contrários, mas a mesma direção. O sentido pode ser o mesmo sentido ou o contrário um do outro, tá bom? Dessa forma, temos duas situações possíveis, tá? Caso a carga seja positiva, o campo elétrico terá o mesmo sentido da força elétrica. Em contrapartida, caso a carga seja negativa, campo elétrico e força terão sentidos opostos, como a gente já falou, tá bom? Mas aí a gente vai ver o porquê disso. Tranquilidade. Então, ó, carga negativa, sentido contrário. Carga positiva, mesmo sentido do campo elétrico e da força elétrica. Muito bem, galera. Então é o seguinte, o campo é a causa da existência da força, tá? Quem gera a força elétrica e quem, né, faz a detecção das cargas é justamente as linhas de campo elétrico, tá bom? Então, campo é causa, força é consequência, tá bom? Dessa forma, quando colocamos a carga de prova no ponto P, já está associado a esse ponto o campo elétrico E. Mais ou menos assim, galera, ó. Tendo linhas de forças como detecção, né? São linhas imaginárias desenhadas nas representações de um campo elétrico com a intenção de mostrar sua direção e sentido, tá bom? Por definição, linha de força em cada ponto tem a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor campo elétrico. Então, aqui, ó, se o campo elétrico está para frente, tá bom? As linhas de força também vão ter o mesmo sentido, ó. Ah, tá vendo? A linha de força aqui é enxergada como algo aqui, nesse caso, vermelho, e os campos elétricos aqui, 1 e 2, que são uniformes, são os mesmos, tem que ser, né, de cores azul e verde, tá bom? Em direções diferentes, percebe? Então é isso. As linhas de força são desenhadas para visualizar um campo elétrico, embora não forneça o valor diretamente de campo elétrico, desenhamos de tal forma que o número de linhas por unidade de área é proporcional ao módulo do campo elétrico. Valor, né? Tá bom? Aí. Linha de força mostrando sempre que os campos, tá, são mais intensos quando as linhas estão mais próximas e menos intensos quando as linhas estão mais afastadas umas das outras.
Entenderam isso? Esse campo elétrico aqui é valor menor que esse aqui. Por quê? Porque as linhas de força de campo elétrico estão mais afastadas entre si. Perceba que no campo E2, as linhas de campo elétrico estão mais próximas. Vocês conseguiram perceber isso? Sim ou não? Então, se as linhas de força estão mais próximas umas das outras, sinal de que esse campo elétrico aqui é muito mais intenso que esse e um pouquinho mais intenso que esse que aqui está próximo, mas não tão distante quanto esse. Então, E2 é maior que E3, que é maior que E1. Ok? Positivo, galera? Até aqui tudo bem? Tá. Então vamos lá. Beleza. Quando a gente vê um desenho e ele perguntar isso, já estamos espertos. Quando o campo elétrico é constante, em todos os pontos de uma região do espaço, suas linhas de força são representadas como retilíneas, paralelas umas às outras, de mesmo sentido e uniformemente distribuídas. Isso aqui é o campo elétrico uniforme. Ele é bonitinho. Tem a mesma distância entre as linhas, tá bom? Tem a mesma intensidade do campo elétrico, tá bom? São paralelas umas às outras, tem o mesmo sentido de daqui para cá, tá bom? Isso é campo elétrico uniforme, né? Ok? Até aí algum problema? Né? Então vamos lá, fazer uma questãozinha aqui para a gente entender isso melhor. Em que ponto P de uma região onde há um campo elétrico, coloca-se uma carga de prova de valor Q e verifica-se que a força elétrica dessa carga é de F. Qual o valor de outra carga de prova? Que quando colocada no mesmo ponto P, a força elétrica na carga seja de 5F. E aí, como é que a gente faria isso aí? Querem ter um tempo aí para tentar fazer? Tá bom? Ó, se F é um módulo de Q multiplicado por E, tá? Se na primeira carga nós tivemos Q vezes E igual a F, foi o que ele falou, para quintuplicar a força, o que nós tínhamos que fazer? Botar o termo 5 aqui, mas nesse lado aqui, né? Aqui. Fazer o que com a carga? Quintuplicar a carga do outro também de prova no outro lado. Dúvida quanto a isso? Só usar. Então, a segunda carga de prova é igual a 5 vezes a primeira carga de prova. Nessa situação. Dúvida aí, pessoal? Com relação a isso? Difícil? Não, né? Então é isso. E o que é campo elétrico de uma carga pontiforme, pessoal? Aí o conceito. Uma carga elétrica Q gerando um campo elétrico uma dada região do espaço, tá? Pegando o ponto P situado a uma distância D da carga Q, onde é que está isso aqui? Vamos lá, aqui, ó. Ponto P, tá? Olha o ponto P aqui em vermelho, tá vendo? Situado a uma distância D da carga positiva aqui azul, Q, podemos determinar a direção, sentido e intensidade do vetor, tá? Para isso, basta a gente pegar uma carga de prova. Aqui. Olha a situação aqui do desenho. Tá bom? Se a carga for positiva, pessoal, dado que essa carga aqui real, essa carga aqui principal, for positiva e a carga de prova aqui, nesse caso, nesse ponto P, também for positiva, a força elétrica será de repulsão, como a gente já viu. E se F é igual a Q vezes Z, F e E terão o mesmo sentido. Tá? Perceba que se as duas forem positivas, ó, essa aqui vai ter, né, esse sentido e a outra vai ter o mesmo sentido, né, que é a carga de prova da carga original. Tá vendo? Então, de cargas positivas, as linhas sempre saem da carga para fora. Tá bom? Então, vai sempre acontecer isso. Ó. Campo elétrico no sentido, a força elétrica no mesmo sentido, quando essas cargas forem de mesmo sinal. Ou as duas positivas ou as duas negativas.
Tá bom? Maravilha? Então, assim que a linha de força desse campo são semi-retas radiais apontando para fora da carga. Então, as cargas positivas sempre se afastam. A direção do campo elétrico é saindo da carga positiva sempre. Tá? Isso vai ser uma convenção agora. Tá? Ou seja, uma carga que for positiva aqui, ela vai irradiar o campo elétrico, que é um vetor, tem direção, sentido e intensidade, tá? E1, E2, E3, E4, tá bom? E se o campo for uniforme, isso vai ser distribuído paralelamente bonitinho, tá bom? Ok? Muito bem. E o campo elétrico com uma carga negativa? Aí, se a carga for negativa e a carga de prova positiva, então a força elétrica será de atração. Por quê? Ele está falando o seguinte agora, ó. Está falando aqui, ó. Agora aqui negativo, tá? E é uma carguinha de prova aqui positiva. Aí vai acontecer o contrário. O campo elétrico, ao invés de sair da fonte, ele vai voltar para a fonte. Vai mudar a direção. Perdão, o sentido. E aqui vai ser uma força de atração entre essas duas cargas. Tanto essa a principal, negativa, quanto essa positiva. E a gente sabe que a atração é a força de interação entre elas, né? A força de Coulomb. Beleza? Nesse caso, olha como é que vai ficar o desenho, pessoal. Aqui. Tá vendo? A carga aqui de prova vermelhinha positiva e a carga principal negativa. Entrando, tá? Na fonte. O campo elétrico muda a direção, o sentido, na verdade, do vetor campo elétrico. Ao invés de sair da fonte, entra para a fonte. Bom? Ou seja, esse aqui, como é positivo, emite as linhas do campo elétrico, e esse aqui absorve as linhas do campo elétrico. Então, vamos ver isso melhor agora na animação. Tá? Dessa forma, em qualquer ponto da região que circunda a carga elétrica, o campo será de aproximação. Então, E deve apontar para a carga Q positiva. Tá bom? Nesse caso, as linhas de força serão semi-retas radiais apontando para dentro da carga. Tá bom? Então, ó, o bisural aqui, ó. É um bisuralzinho, ó. O sentido do campo não depende do sinal da carga de prova. Tá bom? É função apenas de quem gerou o campo. Tá? Vamos entender isso melhor agora aqui quando eu for para os slides, depois para as animações. Positivo, pessoal? Ó, então, cargas positivas, o campo elétrico sai, as linhas de força saem, e a carga negativa, as linhas do campo elétrico entram. Beleza? Isso a gente precisa saber. Porque isso é uma informação agora que vai se tornar básica na hora da gente fazer os exercícios. Tá bom? Espero que vocês tenham pescado isso aí. E aí, pessoal, vamos para uma coisa interessante. Intensidade do campo elétrico de um ponto P devido à carga multiforme. Né? Valor. Né? É isso que é muito cobrado nas questões. Né? E como é que vai ficar essa intensidade de campo elétrico devido à carga multiforme? Em um dado ponto P, coloque-se uma carga de prova QP. Já fizemos tudo isso. Né? Não há dúvida quanto a isso, certo? Situada a uma distância D, de uma carga multiforme Q. Pela lei de Coulomb, temos que a força é isso, né? A gente estudou isso semana passada. Semana passada não, terça passada, né? Que foi a força de interação entre duas cargas. É a constante, que a gente já sabe que isso K0 é 9 vezes 10 a 9, né? Multiplicado pelas cargas, as duas sempre aos pares, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Agora, se campo elétrico é força sobre carga, a gente vai cortar esse camaradinho aqui com esse camaradinho aqui. Isso aqui vai sumir, isso aqui vai sumir. F não é Q vezes E? Então, aqui é F, né? E dividido por Q, F dividido por Q, a gente sabe que é campo elétrico.
corta QP com QP, vai ficar Kzão, que é o K0, vezes Q, que é a carga principal, dividido pelo quadrado da distância. Então, a outra carga some. Olha aqui, o módulo do vetor campo elétrico vai ser igual a constante, né, multiplicado pela carga, a principal, a de prova some, dividido pelo quadrado da distância. Tá bom? Então, a gente sabe que força é Newton por Coulomb, K é Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado, carga é Coulomb, distância é metro. Tá bom? A gente já sabe que é Newton sobre Coulomb que vai dar como resultado isso aqui, não é? Nós estudamos que é Newton sobre Coulomb. Ficou fácil entender isso? Ou não? Simplesmente nós fizemos isso, pessoal. Simplesmente nós fizemos isso, ó. Fica tranquilo. O que nós fizemos aqui? Vimos o conceito de campo elétrico, não vimos? Vimos o conceito de campo elétrico, né? Aí falamos o seguinte, que o módulo do campo elétrico era igual a força, módulo da força da elétrica, dividido por uma carga de prova, QP. Não é isso? Quando a gente abrir Coulomb, isso aqui é força de Coulomb, não é isso? Nós vamos saber a seguinte situação, ó. F é igual a K0 multiplicado pela carga principal, multiplicado pela carga de prova, QP, não é? Dividido pela distância ao quadrado, mas também pela carga de prova QP aqui. Não é isso? Portanto, a gente vai cortar esses caras, né? E vai ficar o que aqui como resultado? O módulo do campo elétrico, o valor do campo elétrico, é igual a K0 multiplicado por Q, carga zero, dividido por D ao quadrado. Isso aqui some, isso aqui some. E aí vai ficar o tal do Newton por Coulomb. Que campo elétrico, o valor do campo elétrico vai se dar por K0 multiplicado por Qzão, dividido por D ao quadrado. No Sistema Internacional de Unidades, Newton por Coulomb. Show de bola? Difícil isso aí? Alguma coisa aí de complicada na compreensão disso? Não, né? Então, esse cara sai porque cortou um com o outro e ficou K0Q sobre D2. Beleza? Yulia, conseguiu pescar? Entendeu aí direitinho, Yulia? Maravilha, maravilha. Calma que a gente vai ver mais exemplos e mais animações aí. Pode deixar, tá? Se ainda alguma coisa ficou um pouco obscura, a gente vai melhorar. E como é que vai ficar o gráfico do campo elétrico em relação à distância? Então, a gente sabe que quanto maior a distância, menor a interação, né? Vai aumentando a distância, o inverso quadrado da distância vai aumentando. E isso vai deixando a força quadraticamente menor, né? Exponencialmente menor ao quadrado. E aí, o gráfico campo dividido por distância, bem, como é que ficou aqui a fórmula mesmo? Aqui, ó. A fórmula é isso, ó. D ao quadrado está aqui embaixo e E está aqui em cima. E isso é inversamente proporcional a isso. Mas não é inversamente proporcional com o fator 1. É inversamente proporcional com o fator 2. Então, exponencialmente maior, né? E aí, se a gente for botar aqui distância, 1 metro, né? Campo elétrico, 1 Newton Coulomb, 2 metros, aí 2 ao quadrado, 4, cai 4 vezes o campo elétrico. Então, é E sobre 4. 3 vezes, 3 ao quadrado, aí dá 9. E vai cair 9 vezes, E sobre 9. 4 ao quadrado, dá 16, dá E sobre 16, não é isso? Você vai vendo que aumenta exponencialmente. E a gente vai plotando isso num gráfico, como aqui, ó. Olha como é que a curva vai ficar, pessoal. Isso aqui é o quê? É uma hipérbole. Tá bom? Uma hipérbole. Que à medida que a distância vai aumentando, ó, olha o que acontece com o campo elétrico. Ele vai caindo drasticamente até chegar próximo de zero. Tá bom? Tranquilo? Esse é o gráfico E em função de D. O lado E igual a QK sobre D ao quadrado.
Dúvida aqui na interpretação desse gráfico? Eles sempre vão ficar dessa forma aqui, ó. Campo elétrico em função da distância em metros. Tudo no SI. Beleza? Maravilha? Aqui a coisa começa a ficar um pouco mais pesada. Então a gente vai lá para o slide. Vamos puxar o slide. A gente vai ver isso melhor. Todo mundo aí vendo o slide? Tranquilo? Aí, pessoal. Ó, lembra que a gente falou aqui, ó, que as linhas de força do campo elétrico saem da carga positiva e entram na negativa? Então, um dipolo elétrico, ele vai ter como linhas de campo elétrico isso aqui, ó, exatamente nesse dispositivo. Tá bom? Entendam sempre o seguinte, foi o que a gente combinou, né? As linhas de campo elétrico saem do positivo e entram no positivo, então, negativo. Então, sai do positivo, entra no negativo, ó, vai formando essa linha fechada aqui, ó, né? Esse, vamos dizer, um polígono fechado, né? Uma figura em que cada linha que sai, entra aqui, depois, né? E aqui também, ó, cada linha que sai, entra, então vai formando essas regiões, e é isso que faz com que as cargas elétricas enxerguem umas às outras, e elas identifiquem, ou elas se atraem ou se repelam. Exatamente a linha de força que faz isso. Beleza? Ficou melhor aí para entender? Já amplia mais a visão, né? Olha as cargas de prova aqui numa carga fonte, tá? Eu chamo de carga principal, ele chamou aqui de carga fonte. Essa é a carga fonte, isso aqui são as cargas de prova. Essas duas carguinhas de prova entraram na região de influência dessa carga fonte. Então elas vão interagir. Como é que elas vão interagir, Yulia? Se atraindo ou se repelindo entre essa e essa aqui, e essa aqui. Se atraindo ou se repelindo? Como é que essas duas cargas? Repelindo? Positivo e negativo repelindo? Pela lei de Dufay, nomes contrários se atraem, nomes diferentes, né, iguais se repelem, nomes contrários se atraem. Aqui vai haver atração, tá? Entre esse e esse aqui, atração. E entre esse e esse aqui também atração, né? Beleza? Isso, positivo com negativo se atrai, não é isso? Aí ele botou aqui esse negócio aqui meio rosado, que é para dizer que esse aqui é a região de influência do campo elétrico. Então as linhas de força, tridimensionalmente, vão fazendo aquelas linhas saindo e entrando, saindo e entrando. Saindo aonde? Saindo daqui, ó. Entrando aqui. Enquanto essa carga não tivesse aqui, as linhas vão ficar aqui, ó, atuando. Mas uma vez que esse aqui entrar aqui, essa aqui entrar aqui, aí essa aqui identifica, já vai fazer uma atração aqui. Tudo bem? Então, campo elétrico é uma propriedade física estabelecida entre todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, que é a carga fonte. Tá bom? Tal que uma outra carga, que é a carga de prova, que é o que a gente vai cortar lá na hora do exercício, ao ser colocada num desses pontos, fica sujeita a uma força de atração ou repulsão, exercido pela carga fonte. Aí vai depender dos sinais, né? Muito bem. Então, ó, quando uma carga de prova aqui é colocada em um ponto do espaço sofre ação de uma força F, dizemos que a razão entre F e Q é igual ao módulo do campo elétrico. Então, o módulo do campo elétrico E é igual ao módulo da força elétrica dividido pela carga de prova, Q. Tá bom? Aí. E igual a F sobre Q. Então, Newton, que a gente sabe que força no sistema internacional é Newton, e carga é o Coulomb, Newton por Coulomb. Show de bola? Até aqui tudo bem? Aí, aqui o Yulia, ó, se houver aqui, ó, cargas de mesmo nome, ó, vai haver repulsão, ó. O campo elétrico sai da carga positiva, tá? E aqui, ó, esse cara é negativo, tá vendo? O campo elétrico entra na carga negativa. E a força vai atrair tanto o negativo quanto o positivo um para o outro. A interação vai ser de atração. Tá bom? E vice-versa aqui. Ok.
Carga fonte positiva gera campo elétrico de afastamento. Carga fonte negativa gera campo elétrico de aproximação. Uma partícula eletrizada gera um campo elétrico na região do espaço que a circunda. Porém, o ponto onde foi colocado o vetor do campo é nulo. Então, se a carga é negativa, força elétrica e campo elétrico, perdão, se carga elétrica é positiva, força elétrica e campo elétrico tem o mesmo sentido. Tá? Se a carga for negativa, força elétrica e campo elétrico têm sentido contrários. Tá? E as direções são as mesmas, tanto da força elétrica quanto do campo elétrico. Isso estudando de duas em duas, tá? Por enquanto. Aí. O módulo do campo elétrico em um ponto P, no qual a carga fica sob a ação de uma força de módulo F, é obtido por essa relação aqui, ó, força sobre carga, como nós já vimos. Mas se a gente abrir a lei de Coulomb, ó, a lei de Coulomb é essa aqui. Cortando a carga de prova com a carga de prova, vai ficar isso multiplicado por isso sobre o quadrado disso. Ok? Acabamos de ver aí. Aí. Quanto que vai ficar aí a resultante disso? Beleza, galera? Aí, olha a hipérbole cúbica, ó. Como eu falei, ó. Carga E tem distância D. Dobrou a distância, a carga cai 4 vezes mais. Caiu pela metade, a carga quadruplica, porque essas coisas são inversamente proporcional ao inverso quadrado da distância. O campo elétrico é proporcionalmente, né, é inversamente proporcional ao quadrado da distância, 1 sobre D2. E aí a gente vai colocando aqui os pontos e colocando os pontinhos e depois fazer uma curva, cai numa curva, que é chamada de hipérbole cúbica, tá bom? Esse tipo de gráfico. Ok? Outra unidade de intensidade de campo elétrico é o volt por metro, que a gente ainda não viu, tá? Não vimos ainda o que é volt. Volt é o potencial elétrico, tá bom? A intensidade, direção e sentido depende do ponto do campo, da carga do corpo que produz o campo e do meio que envolve. Então, esse gráfico aqui é o E em função de D. Intensidade do vetor E, criado por uma partícula eletrizada com carga Q em função da distância D. Tá bom? Ok, muito bem. E aí, galera, vai entrar os cálculos vetoriais, ó. Aí, ó. Começa a entrar cálculo vetorial se você já bota uma terceira carguinha de prova, uma segunda carguinha de prova interagindo com a carga fonte, ou carga principal. Tá bom? Aí as cargas Q1, Q2, Q3, ó. Q1, Q2, Q3 originam-se separadamente os vetores campo elétrico E1, aonde? E1, ó, na carga de prova. Aqui, tem que ter uma carga de teste. E2 e E3. Perceba que se a carga aqui é positiva, aqui, ó, vai ser de afastamento. Aqui de aproximação. E aqui de afastamento também, repulsão. Então, essa aqui só pode ser uma carga positiva. Percebe? Que aqui atrai, então, positivo e negativo. Aqui repele, com esse aqui, positivo, positivo. E aqui repele, então, positivo, positivo. Ficou dúvida aí? O vetor campo elétrico resultante é a soma vetorial dos campos E1, E2 e E3. Mas não é uma soma, não é uma soma algébrica, é uma soma vetorial. A gente tem que fazer aqueles cálculos lá da lei dos cossenos, lembra? Aquela coisinha chata, né? E aí, galera, deixa eu avançar aqui, ó. Aí, quando ela sai, duas cargas positivas, uma próxima da outra, ó. Essas questões de linha de força são coisas imaginárias, tá? De fato, elas não existem. Mas as interações, elas se dão através desses dispositivos aqui, ó. Tá? Então, positivo sai, negativo entra, as linhas de campo força, como eu falei para vocês. Então, se tiver um dipolo elétrico, que é positivo e negativo, ó, um sai, outro entra. Então, fecha. Né? Fecha aqui as linhas de campo elétrico. Aqui, ó, as duas positivas, ó, elas não se cruzam.
Lembrando que essas linhas elas não podem se cruzar em hipótese alguma. Cada linha dessa não pode cruzar com outra linha, tá? Nem com ela mesma e nem com outra linha, tá? Não há essa possibilidade, tá? Show? Então é assim que, ó, a repulsão ocorre, ó. Aqui, ó. Os campos eles não se interagem, não podem cruzar. Então fica assim, ó, a repulsão. E a atração fica assim, na hora dos desenhos. Aí. Linha de força de um campo elétrico é a linha que tangencia em cada ponto o vetor campo elétrico resultante. Tá? Quanto maior a distância até a carga, mais afastadas estão entre si as linhas. E o campo ele diminui à medida que a distância aumenta. Tá bom? Exponencialmente, né? As linhas de força são sempre perpendiculares à superfície dos corpos. E a concentração de linha de força é diretamente proporcional ao campo elétrico. Aí. Cargas negativas movimentam espontaneamente para o campo, contra o campo, e cargas positivas se movimentam espontaneamente a favor do campo e ficam nesse dispositivo aí. Esse é o campo elétrico uniforme. Lembra que eu falei? Ó? Eles vão ter os mesmos distanciamentos, mesma intensidade, paralelo um bonitinho ao outro, tudo desenhadinho aqui. Ó. Nesse caso seria isso aqui, ó, o campo elétrico uniforme. Tá vendo? Ele se denomina uniforme uma região do espaço em que o vetor campo elétrico é o mesmo em todos os pontos da região, mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. Tá bom? Nele, as linhas de força são retas paralelas, igualmente orientadas e espaçadas. Pode-se demonstrar que o campo entre duas placas planas, paralelas e de espessura dispersiva uniforme. Tá? Placas de capacitor é assim. Depois a gente vai ver o que é capacitor. Vamos estudar esse cara na próxima aula. Tá bom? Aí, se eu lanço cargas positivas nesse campo elétrico, ó, olha o que vai acontecer. Essa aqui é positivo, essa aqui é neutro, essa aqui é negativo. Né? Olha aí como é que a direção vai acontecer aqui. Ó. Consegue entender isso? Como é que essas trajetórias aconteceram? Um canhão de elétrons vai emitir uma carga de que valor? Positivo ou negativo? Um canhão de elétrons. Hein? Um canhão de elétrons. Ele vai emitir cargas, partículas, positivas ou negativas? Canhão de elétrons, Yulia. Elétrons. Elétrons, ele tem a sua característica é emitir cargas de que sinal? O elétron. Na eletrosfera, girando. Elétron, pessoal, não são cargas negativas, pessoal. Aqui, ó, elétron é negativo. Né? O próton é positivo, não é isso que a gente falou lá em física moderna? Não é isso? Então eu disparei aqui uma carga negativa, um elétron. Quando ele chegar perto dessa carga positiva, dessa placa positiva aqui, ó, com o campo elétrico daqui para cá, ó, o que vai acontecer? Ele vai ser atraído, ó, pela positiva. E mais atraindo ainda por essa placa aqui, ó. Aí ele vai se desviar, ó. Porque vai haver uma atração aqui, mas aí ele está em movimento, ele sai. Depois vai vir uma nova atração aqui, ó. Ele vai desviar mais ainda e bater aqui num anteparo, numa tela, nesse ponto 2 aqui. Tá bom? Se fosse uma carga neutra, né? Um canhão de nêutrons, por exemplo, a carga seria nula. Aí ela não ia interagir nem com a carga positiva, nem com a negativa, né? Aí ela ia seguir uma trajetória retilínea, no meio aqui no centro, tá? E se o canhão fosse de próton, emitindo prótons, vamos dizer assim, né? Prótons, partículas alfa, né? Melhor dizendo. Aí seria positivo. Ó. Aí aqui repeliria, aqui atrairia. Aí ia mudar, ó, ia ser o inverso. Aí aqui, ó, os dois iam intensificar e bater aqui na 3. Entenderam isso? Isso aqui caiu na especialista em 2020, na segunda prova. Foi exatamente assim a questão.
Por isso que a gente está falando sobre isso aqui. Entenderam aí como é que essa partícula acabou parando aqui? Pescaram aí o conteúdo? Beleza, beleza. Ok, maravilha. Ó, isso aqui é um canhão de elétrons também, tá? Aí ele emite aqui, ó, cátodo, fonte positiva, tá? Aqui você tem placas paralelas com cargas de nomes contrários, tá? Os trovões e os raios também, né, soltam raios devido a isso, ó. Aqui vai havendo acúmulo de cargas nas nuvens, as cargas negativas ficam bem abaixo, e aí, em um certo momento, o ar é um bom isolante elétrico, né? Mas o potencial aqui vai aumentando, aumentando, de forma que o ar não consegue mais segurar essas cargas de sinais opostos. Então, isso aqui se desloca para a Terra, tá? Para tentar neutralizar a Terra, tá? Aí. Então, cargas positivas estão entre 6 e 7 quilômetros de altura, tá? Enquanto as negativas, 3 a 4 quilômetros. Então, para que haja uma descarga elétrica, um raio, né, tem início, não há necessidade que o campo elétrico atinja a rigidez elétrica do ar, mas se aproxime dela, normalmente ultrapassando 10 kV por metro. Tá? Aí o fenômeno inicia-se com uma primeira etapa, uma descarga piloto, de pouca luminosidade na forma de árvore invertida, da nuvem para a Terra. Aí ela vai ionizando o ar e faz esse barulho depois, né? A luz vem primeiro, depois de um bom tempo, depois você ouve o trovão, né? Que é o barulho, né? Porque a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som, né? E acontece isso. Então, uma vez que a descarga piloto atinge o solo, ela tem início uma segunda etapa, a principal, que aí ocorre isso aqui, ó, tá bom? A gente vai vendo outros exemplos aí. Aí. O efeito luminoso do raio é denominado relâmpago, e o efeito sonoro origina uma rápida expansão, é denominado trovão. Então, relâmpago é a luz, trovão é o som, né? Há raios não só entre uma nuvem e a Terra, mas entre a nuvem e as partes de uma mesma nuvem, tá bom? Muito bem. Aí depois vocês veem aí, o negócio está aí falando sobre, né, sobre raios, depois vocês veem com calma isso. Aí, o capacitor, ele gera campos elétricos uniformes, ó, com cargas positivas de um lado e negativas do outro, tá? A distância D está aqui, aqui uma carga que eu poderia chamar de carga principal, ou carga fonte, aqui é carga de prova. Sai da positiva e vai para a negativa, formando dipolo elétrico. Beleza, pessoal? Tranquilo? É isso aí. Aí nós vamos estar, ok, só dando uma pincelada final, que é para a gente absorver bem esse assunto. Aí, conceito de campo elétrico. Já com valores aí. A força, ó, quando eu aproximo, quando eu afasto. Ó, se eu aproximar muito, olha o que vai acontecendo com a força elétrica. Ó. Tá vendo? Aumentando exponencialmente. E se eu afasto, o quadrado da distância ó, vai caindo. Ficando pequenininha. Ok, pessoal? Entre cargas de mesmo nome, agora de nomes contrários. Vai atrair, ó, esse valor, né? Show? É igual a FE sobre Q. Muito bem. Aí vamos ver aqui as linhas do campo elétrico. Ó. Se duas partículas são de sinal oposto, a trajetória típica da partícula nessa configuração é uma elipse análoga às órbitas gravitacionais. Ó. Invertendo,
ela vai embora, né? Porque se opõe, né? São repele. Essa daqui, ó, se atrai. Beleza? Aí, as linhas de força entram, né? Aqui tridimensionalmente na carga negativa, né? E ó, dá para trazer esse cara aqui? Não, não dá. Ok. Olha as linhas de força aí. Aqui são de mesmo nome, tá vendo? Quando você triplica, quintuplica, olha o que vai acontecendo cada vez mais. Quintuplica o quê? A carga 1, tá? Aí ela é 5 vezes maior que essa aqui. Decuplica, ó, olha como é que vai aumentando a intensidade. Aí 80 vezes, ó, como é que fica mais forte ainda. E aí, ó, parece com a trajetória gravitacional entre a Terra e a Lua, né? Em que a massa da Terra é 80 vezes maior que a massa da Lua, em média. Tá bom? Uma analogia. E é isso. Olha aqui, ó. De 1 Coulomb é isso, ó. 3, 4 Coulomb, ó. Aí aumenta muito mais, tá vendo? Se eu botar aqui, ó, de 8 Coulomb, dobrar o de 4, ó, e por aí vai. Ah, aqui também botar as linhas de campo elétrico. Adicionando a carga. E por aí vai. Vou diminuir isso aqui, ficar pequenininho. Não, 0 não. 1. Aqui. Botando uma carga de prova, afastando ou aproximando, ó. Ok? E o gráfico ED, como eu falei para vocês, né? Como é que fica a equação campo elétrico por distância? Já vimos isso, estamos só revendo. Ó, primeiro ponto, a distância D é um campo E. Dobrando a distância, ela cai 4 vezes mais, porque é inversamente proporcional à distância, o inverso quadrado, né? Triplicando a distância, cai 9 vezes. E 4, 16 vezes. Aí a gente traçando o gráfico, ó, vira uma hipérbole cúbica. Viu aí? Esse que é o gráfico do E em função de D. E aí, ó, cargas de prova colocadas aqui, ó, por exemplo, ó, vai se aproximando cada vez mais e aqui se repele. Mas se eu chegar aqui, ó, aqui diminui, ó, e aqui aumenta. Tá bom? É isso aí. Isso aí é uma experiência do chamado tubo de Crookes, que é aquela emissão de partícula e é aquele desvio, lembra que eu falei para vocês? Vamos lá, soltando elétrons, ó. Se eu aumentar, ó, ele vai retinho, ó. Mas se eu aumentar aqui, ó, são elétrons, ó. Agora, elétrons está aqui, prótons está aqui. Ou seja, aqui seriam elétrons, aqui seriam partículas alfa. Beleza? Se for uma carga neutra, vai ficar no meio bonitinho, ó, um nêutron. Mas se for um elétron, vai a carga elétrica, né? O elétron vai ser atraído pelo positivo e vai ser repelido pelo mesmo nome. Então ele vai mudar de direção vindo para cá. Mas se a carga for positiva, uma partícula alfa, vai ser
Aqui repelido por aqui e atraído por aqui, virando para cá. Show, galera? Isso acontece muito em tubos de televisões antigas, osciloscópios, aquelas telas que eram gordinhas, né, no fundo, né? As de LCD e plasma não são assim, não. E 4K agora, né? Mas as antigas funcionavam parecido com essa tecnologia. Show de bola? Melhorou aí a visão? Isso aqui cai na especialista, hein? Teve uma questão de prova que eu até de repente vou botar na próximo simulado. De repente não, eu vou botar. E eu quero ver se vocês entenderam bem aí, se vão acertar na questão lá da prova. Tá bom? Com isso, falamos bastante aí de campo elétrico. Vamos tentar resolver uns exercícios de campo elétrico. Até mesmo aquele que a Gabi sugeriu, né, Gabi? Tenta fazer então esse aí, ó. Não, não é esse não, pera aí. Esse aqui, ó. O 7. Aí. Quer tentar, Gabi? Uns minutinhos para você tentar fazer? Tente achar aqui também, ó. Nessa questão 19 aqui, ó. Vamos lá. 1,2 dividido por 4 vezes 10 é 6. Eu posso botar aqui 12, multiplicar por 10. Então, lá embaixo, vou ter que fazer 40, né? 40 ou 4 vezes 10 é menos 5. Aí eu tiro 12 dividido por 4 dá 3. Então, é 3. Esse 10 a menos 5 está aqui embaixo, sobe positivo. Então, 3 vezes 10 é 5 Newton por Coulomb. 300 mil Newton por Coulomb, né? Opção alfa mesmo. Tá? De vez em quando a especialista cobra isso aí. Tá? Muito bem, opção alfa. Valeu, Gabi. Entendeu? Aqui tem mais uma de campo elétrico aqui, ó. Vamos lá. É que ela é um pouco extensa. Vou tentar ver se eu... Essa aqui é muito, muito, muito desejada. Aqui. Vamos tentar fazer essa juntinhos? Ou vocês querem tentar aí... Então, 27. O campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo tem intensidade igual a 9 vezes 10 a menos 1 Newton por Coulomb. Calcule a que distância D se refere ao valor desse campo. Dados. A carga, menos 4 picocoulomb e o K0, 9 vezes 10 a nona unidade de SI. Pico é 10 a menos 12, tá bom? Lembrando, 4 picocoulomb é 10 a menos 12. Manda brasa aí. Yulia Chobê. Bravo. Beleza. Vamos lá, vamos juntos aí. Fazer isso aí juntos. O campo elétrico tem intensidade igual a 0,9, né? 0,9 Newton por Coulomb. Aí ele quer saber a distância, né? Sendo que a carga, menos 4 vezes 10 a menos 12 Coulomb. E o K0, 9 vezes 10 a nona Newton. Coulomb ao quadrado, metro ao quadrado. Então vamos lá. A fórmula original disso aqui é E igual a K0, Qzão, sobre D2. É isso? Portanto, como ele quer saber o D, ele vai ter que colocar como incógnito o D2. Então vai ser K0, Q sobre E. Portanto, D2 é 9 vezes 10 a nona. É isso? Multiplicado pela carga, que é 4 vezes 10 a menos 12, dividido pelo campo, que é 9 vezes 10 a menos 1. Corta 9 com 9. Não é isso? Como é que fica? Vou trazer para cá, hein? D2. 4 vezes 10, 9 menos 12 dá menos 3. Então dá 4 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 1.
Então vai dar 4 vezes 10, sobe positivo, menos 2. Mas nós temos que extrair a raiz quadrada disso, porque aqui está d ao quadrado. Raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 2 dá quanto? Dá 2 vezes 10 a menos 1. 0,2. 0,2. E o Euler aí acertou. Bravo. Beleza? 27 deu bravo. Eu até não botei as outras opções, né? Segundo que o cálculo que eu fiz, deu raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 2, que é 2 vezes 10 a menos 1. 2 vezes 10 a menos 1 é 0,2 metros. Tranquilo? Porque... então, Gabi, aqui é 9 vezes 10 a nona. Não é menos 9, é a nona. Positivo. O Q é 4 picocoulomb. 4 vezes 10 a menos 12. Entendeu? Aqui, o campo elétrico, ele falou que é 0,9. Botamos 9 vezes 10 a menos 1. Cortou um 9 com 9, ficou 1. Certo? Sobrou 4. 10 a nona vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 3. Não é isso? Esse cara aqui vai subir positivo. Então, 10 a menos 3 vezes 10 a primeira dá 10 a menos 2. Então, fica 4 vezes 10 a menos 2. Só que é o seguinte, o D está ao quadrado, Gabi, ó. O D está ao quadrado. O D está ao quadrado. O que a gente tem que fazer no cálculo assim? Raiz quadrada. Então, D é igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 2. Raiz de 4. Raiz de 10 a menos 2. Quanto fica? Raiz de 4 dá 2, mais ou menos 2. Raiz de 10 a menos 2, mais ou menos 10 a menos 1. Como a gente sabe que é um valor positivo, 2 vezes 10 a menos 1 é igual a 0,2 metros. Opção brava. Sacou? Não, é a raiz quadrada de 10 a menos 2. Ó. Vamos lá. Raiz quadrada de 10 a menos 2. Esse cara não é raiz quadrada? Quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo. Né? Então, raiz quadrada de 10 a menos 2 é 10 a menos 2 sobre 2. Não é? Quanto é que é 10 menos 2 sobre 2? 10 a menos 1. Raiz quadrada de 10 a menos 2 dá 10 a menos 1. Beleza? Foi? Sacou aí? Sacou? Vai na paz. Tchau. Bom descanso. Hã? Deixei um pacote de biscoito pra ele. Tá ali em cima do lixo. Ah, tá. Valeu. Esqueci, dá pra mandar mensagem. Esqueci. Manda sim. Tchau. Fica com Deus. Então é isso. Ó. 10 a menos 1. Raiz quadrada de 4 vezes 10 a... D ao quadrado igual a 4 vezes 10 a menos 2. Extrai raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 10 a menos 2 é 10 a menos 1. Porque o quadrado vem aqui para baixo. Então vai ficar menos 1. 2 vezes 10 a menos 1. 0,2 metros. Opção brava. Show? Então vamos lá. Tem mais exercício de campo elétrico na lista? Vamos ver. Tem esse aqui, ó, 27. Não, 27 não, 28. A gente não fez um de vetor, né? Igual força, né? Porque também se trata de um vetor. Não fizemos um. Eu nem sei se tem selecionado aí. Mas, para fechar, vamos fazer esse 28 aí, galera. Só vamos tentar desenrolar essa aí. A intensidade de campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros, então D, 3 vezes 10 a menos 3 metros, né? De uma carga elétrica pontiforme, que
2,7 micro. 10 a menos 6 coulomb. K0, 9 vezes 10 a nona. Né? E o E vale. Então, E igual a 9 vezes 10 a nona, multiplicado pela carga, que é 2,7 vezes 10 a menos 6, dividido pelo quadrado disso, que dá 9 vezes 10 a menos 9. Não, 6, né? Perdão. Menos 3 vezes ao quadrado. Então, corta 9 com 9. 2,7 vezes 10. Menos 6 mais 9 dá 3. Sobe positivo. Então, dá 2,7 vezes 10 a nona. É isso? 2,7 vezes 10 a nona. Opção eco. Muito bem, galera. Nota 1000, nota 1000. Parabéns, parabéns. É isso. Eu acho que não tem muito mais aqui o que se cobrar, não. Essa lista aqui, gostaria que vocês tentassem fazer ela. Tá? Tá bom? Mas a gente ainda tem que falar de campo de potencial elétrico hoje. Tá bom? Ela é muito boa, ó, para dar uma levantada aí, ó. Tem tudo aí sobre campo elétrico e até tem umas especiais aí, ó, bem pesadas, vai aumentando a dificuldade, estão vendo? Tá bom? É isso aí. Vamos falar de potencial elétrico logo? Pra gente fechar o assunto hoje? Ok, depois vocês façam esses exercícios e me falem aí qualquer dúvida, tá? Show? Ok. Então, vamos lá. Diferença de potencial. Vamos nesse caminho aqui do slide. E também na aula. Tem vários aqui, ó. Tem exercício aqui também de campo elétrico, ó. Legal. Esse aqui, ó, na folhinha. Depois vocês dão uma olhada, porque a gente realmente tem que avançar. Tá? Linha de força. Aí, quanta coisa legal. Campo elétrico uniforme. Aí ele pede também, ó. Tem exercício, já com gabarito comentado. Tá? Não deixem de ver, por favor. Aqui, a igualzinha que a gente fez aqui, ó. Já fez essa gotícula de água, peso e a força, né? Agora eu vou falar disso aqui, ó, potencial elétrico, tá? Até agora já estudamos força, campo, né? Aí eu queria falar com vocês sobre energia elétrica, né? O que é energia elétrica? Antes de falar de potencial elétrico, falar um pouquinho de energia elétrica. Energia elétrica é o trabalho realizado por uma carga para ir de um ponto até o outro com o impulso de uma força. Não é? Imagina que a carga está aqui, positivo ou negativo. Se você aplicar uma força F, né, que a gente já sabe que é de repulsão ou de atração, né? E ela se deslocar uma distância D, tá? Chegando até aqui, né? Então ela fez um trabalho, ela realizou um trabalho que é igual a força vezes a distância. É isso, pessoal? Simples assim. Não é? Então ela fez uma força vezes distância. Só que essa força aí, eu falei, é elétrica, né? Então ela é feita por esses parâmetros aqui, ó. Corto o D2 com D. Vai ficar K0Q, Qzão, né? Dividido por D. D puro. Então, K0QQ sobre D. Não ao quadrado. E aí a gente chama isso aqui de energia elétrica. Tá bom? Que a gente ouve falar aí. Então, é a distância que uma carguinha sai de um ponto para se deslocar para outro ponto. Tá? Ok? E o potencial? A gente poderia chamar de potencial
essa energia por distância. Tá? Essa energia elétrica por distância. E é o que a gente vai falar agora. Eu queria tratar com vocês, né? Na verdade, a gente não chama energia pura e simplesmente direta, né? A gente chama de potencial elétrico, tá? Muito mais bem tratado do que a própria energia em si. Porque você falar de energia sob distância, tá? Energia sob distância não, perdão, energia sobre carga, desculpa. Sobre a carga de prova. Energia sobre a carga é muito mais interessante você falar somente da energia pura e simplesmente, tá? E nós vamos entender por que a física prefere falar naquela linguagem energia sobre carga do que propriamente só sobre energia. Vamos lá. O que é potencial elétrico? Vimos o conceito de força elétrica e campo elétrico, né? E aí, agora avançamos para a energia elétrica. Agora vamos introduzir o conceito de potencial elétrico. Mas o que é o trabalho da força elétrica? Acabamos de ver, né? O trabalho de uma força elétrica, seja a intensidade do campo elétrico uniforme, e vamos tomar 2 pontos quaisquer, A e B, uma mesma linha de força para a distância D, como a gente fez exatamente ali. O trabalho do campo elétrico uniforme, qualquer que seja a trajetória entre os pontos A e B, é dado pela força vezes a distância, que isso é energia, trabalho de uma força, né? Então, Q vezes E vezes D. Aí, força é o FIC, né? F igual a K vezes E vezes D. Podemos escrever dessa forma, com K0 QQ sobre D, ou QED. Certo? Tanto em termos de força, como em termos de campo elétrico. Depende do que ele nos der. A gente vai trabalhar com o que ele nos der. Certo? Esse negócio sai do lugar aqui. Peraí, meu povo. Peraí, que eu só. Tá difícil de acertar aqui. Aqui. Então é isso, pessoal. 2 pontos A e B. A carga sai daqui, preenche qualquer caminho, que isso aqui é conservativo. Sai de A, chega até B, passando por um campo elétrico. Essa carga teve uma força que impeliu ela para frente, atraindo ou repelindo, e percorreu uma distância D. Então, tem em termos de E, F, D, distância AB, que é D, né? E a carga Q, você pode, pura e simplesmente, definir o potencial elétrico. E o que é o potencial elétrico mesmo, professor? Vamos lá. Definimos potencial elétrico associado ao ponto A, denominado por VA, a razão entre a energia potencial elétrica da carga em A e o valor da carga Q. Tá? Como eu falei para vocês, a energia sobre carga. Botei sobre distância, depois acertei sobre carga. Energia sobre carga é potencial. Então, falar assim nessa linguagem é muito melhor. Tá? Que a gente diz que isso aqui é uma diferença de potencial. Uma DDP ou a tensão em volts. Tá bom? É assim que as linguagens elas são meio que tratadas, tá bom? E aí, galera? Não estou conseguindo ver aqui embaixo, ó. Deixa eu apertar aqui F11, não é F11 não. F5, não, também não. A gente tira isso aqui. Ah, tirei. Aqui, ótimo. Então, galera, o potencial elétrico, ele é energia sobre carga. Energia é o quê? Força vezes distância. Ou seja, carga vezes campo elétrico vezes distância, sobre carga. Tá bom? Pode cortar carga com carga, né? Que aí vira campo vezes distância. Tá bom? Tranquilo, meu povo? E aí, da definição, vimos que o potencial elétrico é o quociente das duas grandezas escalares. Notoriamente, o potencial também é um escalar. Sua unidade no SI é indicado pela letra V. Assim, temos que 1 joule por coulomb, energia sobre carga,
é igual a 1 volt. Joule Coulomb é volt. A unidade de volt é dada em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Tá bom? Muito bem. Então é isso. E aí, ó, uma coisa interessante, o potencial ele não é vetorial como a força e nem como o campo elétrico. O potencial é um escalar, tá? Então ele não tem direção e sentido, ele só tem o valor, né? Você pode fazer somas algébricas com ele. Só somar. Não tem nada de calcular vetor como a gente fez lá na força. Show? Então, galera, é isso. Vamos fazer uma breve derivação para a gente ver como é que a gente chega até o potencial elétrico de uma carga elétrica pontiforme, né? Considere uma carga Q fixa num certo ponto do espaço, gerando campo elétrico à sua volta, seja a carga Q trazida do infinito até o ponto P. O potencial elétrico de uma carga pontiforme Q no ponto P dista R da carga fonte e é dado por, potencial de P é a constante, né? Multiplicado pela carga dividido pela distância. O V está em volt, K está em Newton metro quadrado cubo ao quadrado. Quando você quer a zero, vira 9 vezes 10 a nona, né? Carga em Coulomb, distância em metro. Tá? Então aí, ó, o VP acaba virando isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá bom? Carga vezes constante dividido pela distância. Lembrando que K0 é 9 vezes 10 a nona. Tá? O potencial é uma grandeza escalar e depende da carga fonte, geradora do campo elétrico no ponto P. Tá bom? Então, vamos lá. Lembrando aqui bem rápido. Começamos com força, depois fomos para campo. Aí fomos para energia e paramos no potencial, não é isso? Não é isso? Então tá. Quero relembrar vocês o seguinte. Nós saímos daqui, ó, F igual a K0, Qzão, Qzinho, sobre D2. Isso foi Coulomb, né? Lei de Coulomb. Daí falamos da interação, das linhas de campo, né, elétrico. Né? Isso aqui virou campo elétrico. E aí, ó, isso aqui é um vetor, né? Módulo do vetor. Isso aqui também é um vetor, que é igual a K0, na verdade é o FIC, né? Campo elétrico é força sobre carga de prova. Então, K0 Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado Qzinho. Então, eu cortava Qzinho com Qzinho, vira K0Q sobre D2, correto? Aí tudo bem. Daí a gente foi para energia elétrica. Né? Energia elétrica é o trabalho realizado por esse cara, né? Força vezes distância. Portanto, carga vezes campo elétrico é força vezes distância. Portanto, carga vezes distância, né? Sobre campo elétrico, que é K0Qzão sobre D2. Cortou D2 com D, fica energia elétrica é igual a K0 Qzão, Qzinho sobre D. Mas isso a gente quase não fala. O que a gente trabalha? Potencial. Isso aqui já é um escalar, tá? Isso aqui é um vetor. Isso aqui também é um vetor. Oi. Pai, errou a quantidade de coleira. Ah, para ele passear. Mas deixa que eu passei com ele. Não precisa você não. Vamos escalar. Ele tá chorando. Pode falar. Tá, eu sei. Deixa eu terminar a aula. Não posso acabar. Tem que acabar a aula. Aqui é o escalar. E agora a gente vai trabalhar o potencial. O potencial é o trabalho realizado, energia elétrica, sobre carga. Portanto, pessoal, energia elétrica não é K0, Qzão, Qzinho, perdão, sobre D, vezes Q, corta o Q com Q. E aí, galera, o que vai virar o potencial elétrico? Um outro escalar, tá? Igual a K0, Qzão, sobre D. Tá? Porque eu cortei o Qzinho com o Qzinho. Sobrou o D aqui embaixo, K0 e Q aqui em cima. Isso aqui é medido em joules por Coulomb. Tudo bem?
joules por coulomb. E a gente chama isso aqui carinhosamente de volts, em homenagem a um cientista chamado Alessandro Volta. Tá bom? E aí é valor mesmo, é somar ou subtrair. Nada de calcular lei de cosseno, nem nada parecido. Tá bom? Tranquilo? Até aí tudo bem, pessoal? Tá dando para entender bem aí ou tá complicado? A diferença de potencial é o seguinte. Tensão elétrica ou diferença de potencial é a diferença de potencial entre dois pontos, quaisquer na placa. No caso, a bateria, ela tem o ponto positivo e o negativo. Existe uma distância física entre eles e os elétrons percorrem essa distância. Então, a DDP pode ser também explicada como a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica, tá bom? Na figura ao lado, a bateria é a fonte geradora de energia, que oferece uma DDP, ou diferença de potencial, entre os seus terminais. Normalmente, bateria de carro é 12 volts, né? Não sei se você já ouviu falar. Bateria de relógio é 1,5 volt, e por aí vai. A gente está falando disso. Tá? Então, diferença de potencial é desnível, né? Em que uma coisa vai fluir, né, daquilo que tem mais do maior para o menor. Né? A queda d'água é um exemplo disso. Né? Ó, diferença de potencial no nível da água. Ó, se abrirmos o registro, o que vai acontecer? Não é mais desnível, ó, vai saindo, equilibra e acabou. Não existe mais diferença de potencial aqui. Aqui é vaso comunicante, está todo mundo niveladinho. Enquanto tiver um abaixo do outro, ele vai subindo, 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 aí parou, um subiu, outro desceu, chegou um momento que eles se equilibraram. Não tem mais diferença de potencial, não é mais desnível, tá bom? E é assim com os elétrons também, tá bom? O símbolo é volt, a unidade está aqui, tá? É a pressão exercida sobre os elétrons livres para que esse movimento no interior do condutor. Isso é DDP, ou tensão, tá? O movimento é ordenado, como a gente sabe, porque a tensão ela faz ordenar e em movimento é a corrente, né? Então, a carga elétrica tem a propriedade de atração e repulsão entre prótons e elétrons. Devido à propriedade de atração e repulsão, quando oferecemos um potencial positivo, isso tende a atrair os elétrons, causando um movimento ordenado. É isso. Aí, criando polos positivos no extremo, a DDP provoca um movimento ordenado de elétrons, tá? Originando a corrente elétrica. Aí, aqui, ó, isso aqui é uma fonte de DDP, uma pilha. Aqui é o potencial positivo, aqui é o potencial negativo. E aí os elétrons se deslocam aqui, ó, realizando trabalho, passou aqui, ele vai perder energia em forma de luz. Entenderam? Esse cara aí, meu povo. Aí. Então, o potencial é energia elétrica sobre carga. Isso aí. Trabalho sobre carga, tá? Que a gente acabou de desenrolar aqui. Então, a diferença de potencial é o potencial no ponto A menos o potencial no ponto P, em módulo. Tá? Somente em valor. DDP. Então, a gente calcula aqui nesse ponto A, K0Q sobre D, e no ponto B, K0Q sobre D nesse ponto, que faz isso menos isso. Portanto, é muito mais amplo que isso. DDP é delta V, né? Não V em si. É VAB. V de A até B. Correto? Então, galera, o que seria uma diferença mesmo? Isso aqui é potencial, né? Então, o nome disso aqui é potencial. Tá? O nome disso aqui é potencial. Agora, a diferença de potencial, o que significa? DDP, delta V. VA menos VB, ou VAB. Portanto, VAB é igual a K0, Q sobre DA, menos K0, Q sobre DB. Portanto, se eu tirar aqui o K0, Q em evidência, que é igual a K0, Q, 1 menos DA, menos 1 sobre DB. Ok?
Essa é a diferença potencial. VAB, então, é K0Q 1 sobre dA menos 1 sobre dB. Tá bom? Isso é DDP. Show de bola? Vamos fazer uns exercícios assim. Tá? Isso aqui não vai passar em branco, não. É isso. Ele não fala aqui DDP, ó. Queria mostrar para vocês, mas não tem, não. Vamos ver lá na apostila. Continuando aqui na apostila. Que feio, ó. Aqui, olha aqui. Pô, esse negócio. Olha o tamanho. Chamamos, ó. Ok. Sejam N cargas elétricas gerando um campo elétrico em um dado ponto P do espaço. Cada uma dessas cargas gera um potencial em P V1, Q1, K, Q1, R1. A gente chama de D, né? Chamou de R, não tem problema. Potencial no ponto 2. K, carga 2 na distância R2. E aí, né, um qualquer VI, K, QI sobre RI. Ou um VN, K, QN sobre RN. Pelo princípio da superposição, temos que o potencial elétrico resultante é dado pela soma algébrica das potências potenciais. Por que soma algébrica? 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 7 mais 8, 15. Né? Simples assim, não tem nada vetorial, é tudo escalar. Então, o potencial resultante é a soma de V1, mais a soma de V2, mais a soma de VI, mais a soma de VN, e por aí vai. Ou seja, K, Q1R1, mais K, Q2R2, mais mais K, QNRN. Isolando os Ks, né? As cargas nem vão ser iguais, né? Como eu falei, ó. Não vai sair o Q, vai ficar o Q1 sobre R1 aqui, ó. Quem vai ser comum a eles, é evidenciável. Então eu dei uma vacilada aqui, ó. K0Q sobre dA. Ó. K0, o K, né? QA sobre dA e QB sobre dB. Tá? Aqui eu peguei dois exemplos, né? Dois exemplos. Aí, a somatória das cargas dividido pelas distâncias. Tá bom? Esse é o potencial resultante. Show, galera? Aí, aqui um exercíciozinho para a gente entender isso melhor. Ó. O gráfico abaixo mostra o potencial gerado por uma carga elétrica pontiforme em função da distância. Tá vendo? De DDP em volts, distância em metros. Aí. Ele quer. Calcule o potencial elétrico V, a distância D. Aí é só ele pegar o ponto no gráfico. Ó, potencial em 2, potencial em 1. Aonde? Potencial em 2. Ele viu aqui, ó, é as coordenadas 80 e o V1 é a distância, é a coordenada V. 80 e V, ó. Aqui, tá vendo? Os potenciais. Então, se V está para 80, KQ dividido por 1 está para KQ dividido por 2. Posso cortar esses KQs aqui, que são iguais, né? Repete a primeira, troca o sinal de divisão por multiplicação, inverte a segunda. Então fica 2 vezes 80. V está para 80, assim como 2 está para 1. 2 vezes 80 dá 160 volts. Então o potencial no primeiro é 80, no segundo é 160 volts. Beleza? Tranquilo, pessoal? E aí depois ele pergunta, né? A distância entre eles, né? Lá no gráfico também tem as relações, ó. No potencial 2 dá 80. No potencial em D
é KQ sobre D igual a 20, que lá tem na coordenada, D20, né? Então, KQ sobre 2 está para KQ sobre D, assim como 80 está para 20. Corta KQ com KQ, fica o quê? D sobre 2 igual a 80 por 20 a 4. D sobre 2 igual a 4. 4 vezes 2, 8. D igual a 4 vezes 2 dá 8 metros. Então, essa é a distância entre as cargas potenciais, no caso. Tudo bem? Tranquilo aí, pessoal? Entenderam aí direitinho? Antes de eu pedir para vocês fazerem essa questão aqui, vamos dar uma olhadinha naquela interatividade. Vamos lá. Bora. O que é campo potencial elétrico? Revisando. Uma carga elétrica com ponto no espaço que é um distúrbio chamado campo elétrico. É um vetor de campo representado por E. Isso é o campo elétrico. A perturbação elétrica também pode ser definida por um campo escalar. O potencial elétrico V. Potencial é energia elétrica dividido por carga, né? Como a gente viu. Tá? Olha aí. Superfícies equipotenciais, ó. À medida que a gente vai se avançando, ó, vai diminuindo a tensão, tá vendo? À medida que a gente vai se aproximando, vai aumentando. E aí, ó, se a gente abre aquilo lá, é da K vezes Q sobre D. D pura e simplesmente. Tá? Ó, aproximando aumenta, afastando diminui. Inverso da distância, né? Então vamos dar uma lidinha aí sobre o conceito de campo elétrico uniforme. Beleza? Vamos lá, presta atenção aí. Entre duas placas eletrizadas posicionadas a uma distância muito menor do que suas dimensões, existe um campo elétrico uniforme. Isso significa que em qualquer ponto da região interna das placas, longe das bordas, o campo elétrico tem sempre a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Cargas elétricas abandonadas em um campo elétrico movimentam-se espontaneamente. Cargas positivas buscam pontos de menor potencial, deslocando-se no sentido das linhas de força, enquanto as cargas negativas, procurando pontos de maior potencial, deslocam-se no sentido oposto ao das linhas de força. Uma carga positiva abandonada no interior de um campo elétrico descreve movimento espontâneo percorrendo o trajeto paralelo ao das linhas de força no mesmo sentido. Abandonada no ponto A carga movimenta-se em direção ao ponto B, tomado como referencial. Para cargas positivas, a energia cinética é nula em A e vai aumentando de intensidade até atingir o valor máximo no ponto B. A energia potencial da carga positiva é máxima no ponto A, onde ela foi abandonada, e vai decrescendo ao longo do percurso até se tornar nula em B. Para todas as cargas, a energia mecânica permanece constante, sendo igual à soma das energias cinética e potencial em cada ponto do percurso. Beleza, galera? Esclareceu um pouquinho aí? Então, o campo elétrico uniforme, ó, ele vai ter as linhas de força do campo elétrico aqui, ó. Sai do positivo, vai para o negativo sempre, é sempre esse sentido, como eu falei para vocês, tá? Aqui, ó, é tudo bonitinho, paralelo, mesma distância, mesmo valor, tá bom? As superfícies equipotenciais seriam planos, ó. Cada plano desse você vai ter o mesmo valor de tensão, o DDP. Aqui tem 5 volts, 7 volts, 9 volts, 12 volts, 15, 18 volts, vamos imaginar, entendeu? E o campo elétrico, aí, se traçar um plano aqui, ó, perpendicular, vão ficar tudo bonitinho aqui, ó, tudo alinhadinho, tá bom? A vista lateral dele, ó, as linhas de força vão estar assim, saindo do positivo e indo para o negativo. As superfícies equipotenciais, ó, seriam essas linhas aqui, ó, vão ter as mesmas DDP, igualzinho. Todo mundo vai ter aqui 7 volts, aqui 3 volts, aqui 9 volts. E o campo elétrico? Tá aí, ó. Vai paralelo a essas linhas de força
É a própria linha de campo elétrico. Tá bom? E aí, ó, soltar a carga positiva, ela vai ser atraída para a negativa e ser repelida pela positiva. Então, o sentido dela é esse. Se eu soltar uma carga negativa, ela vai ser repelida do negativo e partir para o positivo. Simples assim. Tá bom? O trabalho da força elétrica é o quê? Força vezes distância, ou carga vezes campo elétrico vezes distância, ou carga vezes potencial. Tá bom? Então, é o Q vezes delta U também. Tá bom? Ou seja, se eu pegar aqui esse camaradinha e trazer para cá, ó, olha só o que acontece com a DDP dele. Ó. Ele saiu daqui, veio para cá. Então, ele teve 2,9 mil volts. Se ele sair daqui, ó, aí o potencial dele é negativo, menos 3,9 mil volts. Aí eu venho para cá. Tudo isso é deslocamento, tá? Distância. Aqui é uma hipotenusa, né? Então aqui é Pitágoras, né, pessoal? Dá 2,9 vezes 10 a menos 16 volts. A diferença potencial daqui até aqui dá esse valor negativo também. Se ele subir, vai para positivo, ó. Quer ver? Ó, aumenta. 3,9 kV, que é o valor inicial que ele estava antes. Tá bom? Então, podemos escrever isso dessa forma aqui, ó, K0 Q sobre D. Podemos também escrever potencial, né, como o quê? Energia sobre carga, tá bom? Podemos escrever potencial como o quê? Energia é força vezes distância sobre carga, ou também carga vezes campo elétrico vezes distância, que é força vezes distância sobre carga. Ou então, né, potencial como Q, U, né, sobre Q, que aí corta o Q com Q vira U. U é V, né? Potencial elétrico. Beleza, pessoal? Tranquilo? Como é que tá aí a compreensão? Estão entendendo bem aí com as animações? Tudo tranquilo? Então vamos fazer uns exercícios aí para a gente ficar esperto, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Determine a razão AB para que o potencial resultante seja nulo no ponto P. E aí, como é? Então vamos tentar a 6 aí, ó. 6 e depois a gente faz junto, tá bom? Maravilha. Show de bola, galera. E aí, Gabi, agora matou a folha, né? Zerou a folha, né? Excelente, galera. Entenderam aí o assunto, apesar dele ser um pouco chato? Não, a 7 nós fizemos, deu 0, não deu 0? Que vocês responderam correto? É isso aí, tá bom? É isso aí. Vamos parar por hoje, para aqui gravar. O simulado tá aí. Irã já foi, né? Ele sai, ele chega e sai assim, na velocidade da luz. Mas já mandei para o simulado para ele aí. Aí eu vou passar as instruções para ele lá. Então é isso, galera. Hoje foi proveitoso aí, deu para aprender um pouquinho sobre campo potencial. Lembrando que campo é vetor e potencial é escalar, tá bom? Energia elétrica e potencial são escalares. Campo elétrico e força elétrica são vetores. Então, aqueles cálculos de vetores lá que nós fizemos em força, podemos fazer também em campo elétrico, tá? Só aquele mesmo princípio, no lugar de F, você vai botar QE. Então, é F sobre Q. Acabou. Então, onde ali for F, se mudar para campo elétrico, F sobre Q, que vira E. Não é isso? É o FIC, né? Tá bom? Mas mesmíssimo vai acompanhar exatamente a força elétrica, né? Lembrando, se a carga for positiva, ela vai acompanhar. Se ela for negativa, elas vão ter sinais inversos, a força e a carga elétrica. Tá bom? Vai ser campo elétrico para lá, força para lá, com carga negativa. E a carga positiva, campo e força elétrica, vão ter o mesmo sentido. Beleza? Só isso. Mais nada. Tá? Então, amanhã à noite eu mando o gabarito para vocês, tá? Só soltar o gabarito.
E se vocês quiserem corrigir a prova na terça-feira, a gente pega meia horinha e corrige a prova. As 16 questões da prova, tá bom? Aí vocês trazem as dúvidas. Se todo mundo acertar, ótimo, né? Vai precisar matar a dúvida, tá bom? Muito obrigado, ótimo descanso para vocês, bom final de semana, tá bom? E a gente se vê rapidinho amanhã, é bem rápido mesmo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Daqui a pouco eu mando a aula aí gravada. Tchau. Vocês também. Tchau.